Bom, em cima do que o Edilson falou, eu reforçaria o seguinte quadro, a seguinte situação. A presença russa nessa região não é novidade nenhuma. Na época da Guerra Fria, os soviéticos tinham uma presença forte no Iêmen. O Iêmen era aliado dos soviéticos, eles tinham inclusive base naval na região. Eu lembro que na Guerra de Ogaden, na Somália, em Etiópia, melhor dizendo, em 77, 78, os iemenitas chegaram a mandar um corpo para combater ao lado dos cubanos, dos russos, alemães orientais. Foi uma daquelas guerras por procuração da época da Guerra Fria. Então, a presença do Iêmen ali, dos russos junto aos iemenitas, não é novidade. O que acontece, e na verdade foi antes dos anos 70, porque nos anos 60, quando teve a Guerra Civil do Iêmen do Norte, os soviéticos apoiaram os egípcios na guerra contra as tribos das montanhas, que agora todo mundo chama de Houthi, né? Naquela época tinha outro nome, eram os montanheses. Ou seja, não é novidade nenhuma a presença russa ali, né? O que aconteceu é que, como tudo que houve depois do final da Guerra Fria, a Rússia retraiu, né? A Rússia se retraiu no Oriente Médio. Ela ficou de camarote, impotente, assistindo o Iraque ser arrebentado, embora o Saddam Hussein fosse aquele aliado peronomútil, ele era esperto, ele sabia que não dava para apostar todas as fichas em Moscou, mas não deixava de ser um país simpático aos russos, né? O próprio Iêmen, depois que unificou, ele acabou se afastando até certo ponto. A gente vai ver essa supremacia do Ocidente, a Arábia Saudita como procurador dos americanos nessa região. O que está acontecendo agora, de forma muito inteligente, os russos eles acabam fazendo aquele jogo duplo que eles conseguem fazer muito bem, de tentar retalhar algumas questões que estão acontecendo com eles na Ucrânia. Muita gente pode não ter prestado atenção, mas as ameaças dos russos no Iêmen decorreram da tentativa dos ucranianos de escalar a guerra. Quando parecia que os Estados Unidos e a Inglaterra iam liberar, eles já fizeram isso, na verdade, né? Mas eles iam assumir oficialmente que os ucranianos podiam atacar no interior da Rússia. Moscou deixou claro que ia fornecer armas mais modernas para os Houthis, né? Que ia começar a usar os Houthis como uma força de pressão indireta contra os interesses ocidentais. Coincidência ou não, depois disso, parece que a coisa foi amainando e agora os russos vão abrir uma embaixada, etc. Mas é como eu falei, do ponto de vista lógico, não é surpresa. Não é surpresa porque, como eu falei, eles já tiveram muita presença na região. Não é? E lembrando que do outro lado do Mar Vermelho, embora não seja necessariamente na mesma área, na mesma reta, mas é bem próximo, os russos têm uma base no Sudão, o Porto Sudão. Ali os navios russos podem atracar, existe inegavelmente algum tipo, eu não sei exatamente, o Lineker tem mais subsídios do que eu para falar sobre isso, mas existe algum tipo de presença russa no Sudão, eu não sei exatamente qual é a intensidade, e talvez além dessa base, né? Então, geoestrategicamente, sem grandes novidades, mas é inegável que a Rússia vai, do jeito dela, assumindo um papel cada vez maior nessa área estratégica, né? Lembrando sempre, com um custo muito baixo, sem gastar com arsenais gigantes, os russos projetam poder na África e no Oriente Médio mais uma vez, não é? O pessoal que fala que a Rússia não consegue projetar poder, como o Edilson falou, a Síria é um estado cliente daquele jeito, mas né? Esses proxies ou esses aliados periféricos dos russos, que no fim a gente nem sabe exatamente quem é quem, mas com certeza tem alguns grupos que os russos conseguem influenciar no Sudão, no Iêmen, e se vocês pegarem o mapa e avançarem em direção oeste pela África, no centro, na parte baixa do Sahel ali, tem vários grupos que os russos influenciam. E o custo disso para a Rússia é muito baixo, é quase irrisório diante das vantagens geopolíticas que isso vai trazer. Eu começaria por aqui, comandante.